Vamos falar sobre criação de gráficos de polinômios. Vamos dar algumas dicas para lembrá-los como fazer os gráficos das equações da reta e da equação do segundo grau. O primeiro passo vai ser montar uma tabelinha XY, onde x vão ser colocadas as doses ou os níveis dos tratamentos e na coluna y os valores obtidos substituindo os valores de x na equação em questão. O primeiro exemplo de uma reta, y igual a 5,5 mais 0,2x, 10, 30, 50, 70 gramas por metro quadrado de um micronutriente. E y, a produtividade em quilogramas por hectare. O primeiro passo é plotar os pontos. Fazemos um eixo x, um eixo y, uma escala em x, uma escala em y, marcamos os pontos. O próximo passo é só traçar a reta, colocar a equação. Só que ficou muito ruim. Como melhorar essa figura com essa equação? Quais os defeitos? Tem as linhas de fundo, tem a moldura em volta, a escala está em excesso, sobrando espaço na parte de cima, na parte à direita, embaixo, à esquerda. Então, vários defeitos. Para melhorar o gráfico, podemos fazer o seguinte. Primeiro passo, vamos ajustar as escalas. Na figura anterior, a escala ia de 0 a 100 para x. Como usamos só os tratamentos de 0 a 70, não precisamos de toda essa escala. Vamos colocar o maior valor, 70, no eixo x próximo à margem direita. E o menor valor, o 10, vamos colocar à esquerda bem próximo do cruzamento, bem próximo de 0. Vamos usar o mesmo raciocínio para o eixo y, que vai de 7,5 a 19,5. Eu coloco um valor um pouco menor, que é o menor valor de y, 7,5, comecei aqui no 7, bem próximo de 0. E o maior valor, 19,5, eu pego um valor um pouco superior a ele, 20, por exemplo, e coloco bem próximo da margem superior. Então a figura já ficou mais bem posicionada, ocupando melhor o espaço. Vamos tirar as molduras em volta. Vamos reposicionar a equação. Vamos tirar as linhas auxiliares e os pontos auxiliares. Vamos colocar os rótulos nos eixos, no x gramas por metro quadrado, que é a unidade dos tratamentos, e no y, quilograma por hectare, a unidade da variável resposta. O título da figura, em cima, centralizado, e posicioná-la na página. Isso aqui é uma folha A4. Uma dica é deixar uns 2,5 cm de cada lado, 1,5 em cima, 1,5 embaixo, como margens. E figuras ou tabelas vão sempre estar começando uma página ou terminando a página. Pode ter texto antes, pode ter texto depois da figura ou da tabela, mas não antes e depois. Agora o exemplo da equação do segundo grau. X, vamos supor que fossem dias de armazenamento de sementes, 7 em 7 dias, e Y, a porcentagem de germinação dessas sementes após o armazenamento. Como é uma equação do segundo grau, ela tem um ponto crítico, um máximo ou mínimo. Então ele deve ser calculado para... Nós precisamos de plotar este ponto de máximo ou de mínimo. A fórmula para o cálculo é simples. É menos B1 sobre 2B2. B1 é o coeficiente da variável x, B2 é o coeficiente da variável x ao quadrado. Para esse exemplo, o resultado foi igual a 20,3 dias. Como esse valor está entre os tratamentos estudados, quer dizer, nós estudamos de 7 a 35 dias, o valor deu 20, está contido no intervalo, ele será plotado. Se esse valor tivesse dado menor que 7 ou maior que 35, não seria plotado nem comentado. Para encontrar a porcentagem de germinação máxima, basta substituir esse valor de 20,3 dias na equação acima. Esse ponto máximo vai ser colocado na tabelinha XY e será plotado. Traçar a parábola, vamos melhorar. Mudando as escalas, a moldura, tirando as molduras, ajustando a posição da equação, tirando as linhas e os pontos auxiliares. Veja que já melhorou bastante. As mudanças nas escalas é o principal fator. A dica é, no eixo do X, colocar o maior valor dos tratamentos bem próximo da margem direita
e o menor valor bem próximo de zero. Se o menor valor for zero, comece no cruzamento dos eixos. Se não, o menor valor você coloque bem próximo do zero. No eixo Y, verifique qual o menor valor estimado, 45,8. Começa um pouquinho abaixo, bem próximo de zero, colocando, por exemplo, 45. Até verifique qual o maior valor, 82,4 é o máximo, então vamos colocar 85 mil maior valor da escala, bem próximo da margem superior. Depois dividimos os espaços, esse eixo, em partes iguais, assim como no eixo X. Essa é a mudança na escala que vai dar o melhor aspecto para o gráfico. Colocamos os rótulos dos eixos, ou as unidades, dias de armazenamento no X, são os tratamentos, porcentagem de germinação na variável resposta e o título. Posição na folha, com a sugestão de margens. E se você quiser fazer à mão? O primeiro passo vai ser fazer no rascunho a famosa tabelinha XY. Vamos usar aqui o da reta. Pego a folha A4, divide no meio, vamos usar a metade para fazer o gráfico. Temos que deixar as margens. Sugestão de margens, em cima, embaixo 1,5, dos lados 2,5. Traçamos o eixo XY, deixamos duas linhas embaixo para colocar a escala e a unidade dos tratamentos. Duas colunas à esquerda do eixo Y para colocar a escala e a unidade da variável resposta. Agora vamos fazer as escalas. No eixo X, pegamos o maior tratamento, 70, colocamos bem próximo da margem direita. O menor valor, que não é zero, então vamos pegar o 10 e colocar bem próximo do zero no eixo X. Dividimos o eixo X em partes iguais. Está pronta a escala de X. A escala em Y, menor valor 7,5, colocamos um valor um pouco menor que ele, 7, por exemplo, bem próximo de zero. E o maior, 19,5, pegamos o valor um pouquinho acima, 20, e colocamos bem próximo da margem superior. Colocamos as unidades nos eixos, plotamos os valores de x e y e traçamos a reta ligando esses pontos. Colocamos a equação e o título. Os pontos plotados e as linhas auxiliares não devem ficar aparecendo. Os pontos plotados e as linhas eram para auxiliar a confecção do gráfico. Tem que ser retirados. Lembrando que uma figura é um resultado e não uma análise. Bons gráficos.